Zona Sul, Parque Santo Antônio, Capão Redondo, Jardim Índia, Triângulo da Norte. Aqui vivem os Zezinhos. Violência, infância e juventude roubadas. A gente mora aqui numa área de risco, onde tem muita violência, como as drogas são muitas. Sabe, aquelas crianças que moram ali no Parque Santo Antônio, que chegam aqui sem sonho, sem identidade, sem saber nem por que ele não tem direito a ter uma casa legal. Aqui ele tem uma casa legal, aqui ele tem um sonho, e aqui ele tem amor, e aqui ele sonha e vira um foguete que vai para onde ele quiser, até encontrar o artista. Nunca está sozinho foi dito por um Zezinho e a gente tomou como abertura de toda e qualquer fala nossa pelos pontos da cidade onde a gente possa contar um pouquinho o trabalho que se desenvolve a várias mãos. Ouvir a criança, estar com a criança, a gente ganha semanas, meses ouvindo. Como já dizia a tia Dag, e nos diz sempre que ela pode fazer formação, assim, educadora de papel aceita tudo. Então, todos os dias, embora tenhamos nós um planejamento a seguir, uma proposta de trabalho, eixos temáticos de aprendizagem, referências no contraturno escolar, quando essas crianças estão com a gente é capaz de desobedecer o que está posto no papel para ouvir uma criança, para ouvir a sua família, a sua história, porque a gente entende que esses corpos todos estão vivos, os sentidos todos, e como é que a gente, enquanto educador profissional, ser humano antes do técnico, pode não passar em branco na vida dessa criança. A gente não quer ser mais um, a gente quer colorir essa história a melhor forma que a criança nos permitir essa participação. Então a gente é muito grato ao Zezinho, porque se não fosse ele permitir que a gente entrasse nesse universo e a gente trocasse e compartilhasse mundos, talvez a gente não tivesse a chance de se melhorar como pessoa. Então, quando eu olho para trás, há 17 anos eu trabalho lá na instituição, eu não sou mais a mesma. E tenho tanto ainda por fazer e para mudar e para buscar. E assim, mais de 100 funcionários, voluntários, apoiadores, parceiros que se permitem ficar lá algumas horas da sua vida se reinventando, se rebuscando, porque de verdade ninguém está pronto e resolvido. A gente passa numa eterna transformação. E lá naquele espaço, desenvolvimento humano, desenvolvimento integral, ele está ao alcance de todas as crianças, dos Zezinhos, dos educadores, das famílias participativas. É lá que a vida acontece e é onde o sonho, a gente todos os dias diz que é possível. Ah, que lindinho, está contando história para o outro. Não quer ir. Ah, tá. Conhecimento compartilhado, conhecimento transversalizado, tudo que a gente tenta promover por lá, naquela comunidade é integrado. Essas crianças trabalham sempre em grandes rodas, em grupos,
com seus educadores, a várias mãos, trazendo um pouco da sua experiência de vida para a gente, e essa experiência é conteúdo de trabalho dentro daquilo que a gente pensa em desenvolver diariamente. Olha que linda aquela imagem. É uma educadora da cozinha, é a responsável pela forma física da gente aqui, Tia Tereza. Tia Tereza é a pessoa que mais ouve naquela casa. Então, nesse espaço, todos são educadores, todos trabalham pela criança, para a criança, e entende que educação lá é uma questão de defender vidas. Então, da cozinha, a equipe da limpeza, da secretaria, todos têm extrema importância para que a gente possa oferecer a educação que a gente acredita. Uma criança, quando chega na casa do Zezinho, a gente começa a conhecer essa criança numa pequena anamnese que a gente faz, da história de vida, um levantamento, com essa família. Mas mais do que ouvir nas formalidades da secretaria, mais do que preencher uma ficha, é o encontro dessa criança, onde ela mora. Então é parte da formação do educador lá, visitar seu Zezinho, visitar essa família e emprestar a sua escuta, compartilhar, ouvir, entender de que emergências e cuidados cada endereço vai apresentando ao longo dessa trajetória. Eu me lembro como se fosse agora a minha primeira experiência, minha primeira visita a uma casa. E todas as vezes que a gente visita um lugar, por lá, a gente sempre descobre algo novo. Tia Dag, quando criou esse sonho, primeiro ela estudou o lugar e viu o que faltava, mapeando as ausências desse lugar. E depois ela partiu para aquilo que era positivo, o ser humano, as pessoas, seus sonhos, pessoas que só estavam à espera de uma oportunidade, de uma mão, de alguém que pudesse dizer: me leva, me orienta, me acolhe. Então lá é um espaço de respeito, de amorosidade, tocado pela graça da convivência das pessoas entre si e suas histórias todos os dias. Aqui, por exemplo, é um trabalho de formação onde todos os educadores estão envolvidos. Ali tem captador de recurso, o cozinheiro, a turma da limpeza, o vigia, os educadores dos espaços de aprendizagem, enfim, todos unidos por essa educação, todos, uma vez por mês, a gente tem um trabalho de somar essas forças e inteligências, integrar essas competências para pensar a educação que a gente quer, pontos fortes e pontos a melhorar, porque a gente nunca está pronto. Como eu ouvi aqui de manhã, entre tantas contribuições, assim, adorei essa história de que uma organização ela pode apresentar o melhor trabalho possível, mas ela ainda tem muito por fazer, muito a melhorar, e a gente conjuga dessa mesma compreensão. A gente ainda não tem todas as respostas para todos os desafios que gritam por lá, mas a gente tem uma vontade muito grande de responder pelo menos boa parte de tudo que grita naquele rio, naquela aldeia educativa. Uma aldeia onde a gente trabalha sobre um esquema de gestão participativa, uma gestão compartilhada, onde até os Zezinhos têm suas comissões, seus grupos. Pensem num grupo de crianças reivindicando aquilo que de melhor pode existir na sua comunidade, na própria casa do Zezinho, atividades que a gente poderia inserir no currículo, enfim, crianças com voz, crianças com acesso à informação, ao conhecimento, crianças que se descobrem compositores do próprio destino. E depois que eles descobrem essa história, não dá mais para fazer diferente.
aqui educadores experimentando a sua infância, visitando o seu momento, todas as idades que ele já teve, todas as idades que ele tem, para que ele possa sempre voltar para o seu menino, lembrando, você já foi assim um dia, pelo menos parecido, mais agitado, não tão menos agitado, brincante, não tão brincante, enfim, todas as infâncias, todas as idades que moram dentro de você e que te visitam para quando você está diante da sua criança, você ficar do mesmo tamanho que ela, para que essa acolhida seja a melhor possível. Tio Jean, nosso maestro, e lá naquela aldeia, todas as músicas, todos os ritmos, todos os sons, todos os cheiros, uma aldeia que cultua a diversidade, a beleza das cores, as idades, as experiências de vida. A gente nunca imaginou aquele menino que pulava o muro da escola tomando conta de um violino com toda a propriedade. E aí como é que faz? O que não quer assistir a aula e pula o muro, ou não vai e de repente está ali conversando com o violino. Então, quando a gente diz que a gente trabalha os 4 pilares, nos 4 pilares, ser espiritualidade, fazer arte, saber filosofia, conhecer ciências. 5 sentidos, porque assim, todo mundo pergunta, ô tia Bia, ô tia Davi, para os educadores, qual o segmento pedagógico de vocês? Ai, pergunta que não quer calar. Como dizer de um segmento pedagógico se tudo é inspiração para a gente? Se vocês são inspiração, se aquela comunidade inspira. Enfim, então a gente, uma vez brincando numa entrevista, eu disse assim, não tem quando alguém quer saber e as pessoas respondem, eu sou freiriano, eu sou ferreiriano, nós somos zezinianos. É o Zezinho nosso farol, é o Zezinho nosso foco. Então, numa proposta de trabalho que tem um olhar pedagógico, que tem um estudo, que tem um mapeamento, que tem supervisores, coordenadores, que a gente usa o termo mediador pedagógico, que tem uma equipe por trás, onde a gente nada faz sozinho, sempre há as várias mãos. A gente brincou com essa expressão lá e pegou. Pedagogia. Depende do que os sentidos diários da gente, da criança, nos apontam como direção, para que a gente tente oferecer a melhor prática e para que a gente vá embora sempre diferente, e a criança também. Pedagogia, metodologia, isso não quer dizer improvisação diária, amadorismo, despreparo. Isso quer dizer que a gente tem que se alfabetizar no dia. Um dia de cada vez tem muito a dizer. Às vezes é melhor parar tudo, ir até a quadra, fazer uma atividade e depois uma volta calma ao espaço de aprendizagem para que a gente possa, de verdade, atingir um objetivo. Então lá, os primeiros conteúdos para a gente, nosso primeiro foco de trabalho é a vida de cada um. Eu quero ler agora eu trouxe uma lenda indiana para compartilhar com vocês, porque a gente tem uma atividade integrada, e essa lenda já foi lida entre os educadores, uma lenda trazida pela tia Dag em uma das atividades de formação. E eu achei bastante propício que eu pudesse lê-la aqui e entender com vocês o que vocês pensam a respeito dela. E a partir disso, dessa leitura, levar um pouco mais de contribuição, porque lá a gente não encontrou todas as respostas. A gente, na verdade, levantou vários pensamentos e apontamentos em relação às providências que a gente precisa tomar enquanto cidadão educador, cidadão do mundo, quando o assunto é educação. A educação que defende vidas, a educação que é progresso. Então eu vou ler a lenda para vocês e vamos ver aonde a gente chega vocês, o que vocês têm para me dizer, né? Eu já escutei muitas versões a respeito dela.
Vamos lá. 2 homens aproveitavam um dia de sol para se distraírem pescando, quando ouviram gritos de socorro. Para surpresa dos 2, os gritos vinham do meio do rio. Eram 2 crianças que se afogavam. Imediatamente os 2 pularam na água e salvaram as crianças. Nem bem recuperados, outros gritos encheram o ar. Eram pedidos de socorro de 4 crianças que se encontravam na iminência de morrer. Sem olhar para o outro, automaticamente, os pescadores lançaram-se no rio e conseguiram salvar 2 das 4 crianças. Sem fôlego, aterrorizados com o ocorrido, ouviram mais gritos, dessa vez 8 crianças. Um dos pescadores virou as costas para o rio e começou a caminhar. O outro, desesperado, gritou suplicando-lhe ajuda. Como resposta, ouviu apenas: é preciso ir à cabeceira do rio, saber quem joga as crianças. E a pergunta para compartilhar com vocês é: quem se identifica com os 2 homens, entendendo o lugar de cada um deles, o que se atira no rio para salvar quem grita e o que vai até a cabeceira entender quem é que está jogando criança rio abaixo? Essa é a pergunta. E aí, como é que a gente faz agora? Dá para a gente conversar um pouquinho sobre, ou desenhar, ou colocar uma palavra, como queiram. Temos 5 minutinhos, né? Tem mais habilidade para se atirar no rio e salvar as crianças? Tem aquele que corre lá mesmo no começo da nascente para ver quem é que joga a criança rio abaixo. Então é uma questão assim de identificação indo pela via de capacidade, de competência. Deixa isso comigo que eu vou lá brigar enquanto você faz esse papel de salvar as pessoas. Grande parte dos educadores, por onde a gente passou, fazendo e contando essa lenda, faz uma leitura do tipo: nós somos as ONGs, né, Tia Bia? Ou os serviços todos que se atiram rio adentro para entender que história que é essa, salvar a criança. Então a gente, quando está ouvindo as contribuições, a gente na verdade não tem uma verdade. A gente não fecha numa compreensão só. A leitura é livre e aberta à compreensão de cada um e ao seu fazer, até onde se identifica. Não tem uma resposta fechada. O que a gente tem por entendido é que a gente precisa investir na educação. Investir na educação é defender vidas e pessoas, não é informar, é promover o conhecimento. Um conhecimento que seja integrado e que valorize o saber das pessoas, daquilo que elas trazem. Não existe saber melhor, saber menos importante do que o outro. Existem contribuições e todas precisam ser ouvidas, valorizadas, aplaudidas. E é assim que muitas aprendizagens começam. Me conta o que você sabe, o que você tem, o que você fez. Me alfabetize em você. E depois, a gente conversa noutras contribuições a partir da formação que cada um vai buscar para fazer a diferença, talvez contribuir no caminho de alguém. Mas que a gente vem, todo técnico, e nós, e os conteúdos e as formações, olha, quando eu cheguei na casa do Zezinho, eu não tinha formação nenhuma. E eu ouvi da Tia Dag assim: aqui, Tia Bia, quem vai te formar aqui e vai ser todos os dias é o Zezinho. Você vai caçar essa formação enquanto aqui você estiver. E todo dia é dia de formação, todo dia é dia de aprender. O que você quer ser? Aí eu falei para ela, psicóloga. Ela falou: traidora. Não é? Vai ser pedagoga? Mas eu sou uma educadora de coração, uma educadora feita, cria daquele chão, daquele lugar, daquela aldeia educativa, do Zezinho que me recebeu sem olhar o currículo e sem me pedir currículo. E na verdade a gente, por exemplo, não contrata ninguém lá através do currículo,
Primeiro, a pessoa, o ser humano. O currículo é consequência daquilo que a gente pode conhecer melhor, a sua melhor prática. Mas a sua melhor prática como ser humano, todas as artes, todas as brincadeiras que você já fez um dia, vai contar muito para a gente querer você, brincando com a sua infância, com a dos nossos meninos, que saltaram por etapas da infância e por muitas vezes aprendem tão cedo, de um jeito perverso, a serem mini adultos. Então o nosso trabalho lá é resgatar essas etapas da infância que foram saltadas, foram esquecidas, crianças que viveram sua história em preto e branco. E aí entra o arco-íris assim, brincante, feliz, espontâneo, vivo, corpos vivos, pessoas vivas, com a sua emoção. Eu estou conversando com vocês, só não vou chorar porque não fica bem, mas assim, emoção, a gente está vivo. E uma educação se faz assim, com sentidos. Só para finalizar, esse nome, Casa do Zezinho, vem da poesia do Carlos Drummond de Andrade. Nós pedimos licença para fazer uma releitura do poema. E aí lá o Carlos Drummond, quer dizer, na poesia dele, linda, mas era uma poesia assim. E aí Zé sem perspectiva, Zé sem saída, Zé sem nome, Zé sem festa. Tia Dag, junto com os Zezinhos, trataram imediatamente de pedir licença aos céus, à família, os direitos autorais todos cedidos, para que a gente pudesse falar assim. Veja bem, não é agora, é agora. A diferença do que a gente faz agora vai espelhar um amanhã muito mais proveitoso. É hoje. A gente está futurando sonhos, possibilidades, expectativas diariamente em grupos aqui nesse evento tão importante, mas talvez a maior referência que a gente precise ter para qualquer continuidade é o que fazemos hoje, é agora. Se a gente deixa para amanhã, talvez não dê tempo de socorrer uma criança rio abaixo. Então tem que ser agora. É agora o momento de escutar, de fazer o seu melhor, de pedir ajuda se você não tem uma melhor resposta, de quebrar o silêncio. É agora. E aí, eu queria colocar a música. Pode colocar para mim como é que ficou lá o... É agora, José? Ficou um rap. Eu queria que todo mundo escutasse só um pouquinho. E aí eu já acabei. Olha o que aconteceu com a poesia do Carlos Drummond de Andrade na releitura Casa do Zezinho. Um hip hop feito pelos Zezinhos com os educadores. Então isso teve uma coreografia. Isso ganhou um espaço de importância. É agora, José, a festa começou. É agora, José, a festa começou. É agora, José, a festa começou. O grupo apareceu, a noite esquentou. É agora, José, a festa começou. É agora, José, a festa começou. É agora, José, a festa começou. O grupo apareceu, a noite esquentou. Você que não tem nome, que gosta dos outros. Você que faz o bem, que ama e protege. Você que não tem nome, que gosta dos outros. Você que faz o bem, que ama e protege. É agora, José, a festa começou. É agora, José, a festa começou. É agora, José, a festa começou. O povo apareceu, a noite esquentou. É agora, José, a festa começou. É agora, José, a festa começou. É agora, José, a festa começou. O povo apareceu, a noite esquentou. Você que não tem nome, que gosta dos outros. Você que faz o bem, que ama e protege. Você que não tem nome, que gosta dos outros. Você que faz o bem, que ama e